Irmãos, a palavra que eu trago hoje é o custo do discipulado cristão. Há um custo para ser um discípulo de Jesus. Hoje em dia, a gente tem visto aí um evangelismo tão moderno, onde há uma grande preocupação que as pessoas aceitem a Jesus, levantem suas mãos aceitando, que se tornem discípulos do Mestre. E nessa ânsia, nesse desejo de ver essas pessoas aceitando a Cristo, tem se pregado uma mensagem de uma fé muito fácil, sem mostrar o custo de ser um discípulo de Jesus. Outro dia eu estava vendo um irmão falando na televisão, ele dizendo: aceita Jesus que a sua vida vai melhorar. E ele usou aquele versículo de Deuteronômio 28:3, que diz lá, que o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo. E aí o povo vibra: com Jesus eu estou por cima, não fui feito para ficar por baixo. Mas o interessante é que eles não enfatizam a segunda parte do versículo, que diz lá: se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Há um custo. Hoje nós temos visto muitos chamados crentes fazendo o que acham que devem fazer, sem se importar em obedecer a Jesus através daquilo que Ele tem estabelecido neste livro, na palavra. Nós temos visto muitos crentes que buscam Jesus de acordo com as suas próprias conveniências. Aquilo que é interessante a ele faz, mas aquilo que não é, ele não faz. Temos visto crentes aí que às vezes vão a uma reunião com o desejo de ouvir não o Espírito Santo de Deus a falar, mas ouvir esse ou aquele pregador que tem uma boa oratória, que tem um carisma. Recentemente, nós tivemos aqui o Cláudio Duarte, aqui na praia de Camburi, ali esqueci o nome daquele local, e lotou, não tinha lugar para ninguém. E aí eu pergunto, as pessoas lotaram aquilo para ouvir o que Deus tinha para dizer para eles, ou para ouvir o Cláudio Duarte com todo o seu carisma, com o seu jeito, brincando, expondo o Evangelho? Temos visto, irmãos, crentes que às vezes vão a uma reunião, a uma celebração ao Senhor, se o momento ou o formato da reunião possuir um atrativo, possuir uma estratégia especial que os motive a estar ali. Se for uma reunião simples, talvez ele não vá, mas se for uma reunião pomposa, cheio de ornamentos, aí eu vou. Sabe, irmãos, Jesus sempre tratou o discipulado
com muita seriedade. Lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 34, está escrito: convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Há um custo. Está dizendo ali: a si mesmo se negue. Você pensa que isso não é um custo a ser pago? Negar-se a si mesmo? Negar os prazeres da carne, renunciar às coisas de bom que esse mundo nos oferece, carregar a nossa cruz, que é sermos fiéis até a morte, porque para ser fiel neste mundo de hoje até a morte, irmãos, é só para o verdadeiro Filho de Deus, não é para qualquer um não. João 6, 53 a 68, só alguns versículos aqui. Jesus diz lá: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, Ele, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Comer a carne e beber o sangue de Jesus não é a ceia de comer o pão e beber o vinho, não. É se alimentar da vida de Cristo, para que você permaneça fiel até aquele último dia, para que Ele te ressuscite e leve com Ele. Da mesma forma que nós precisamos de nos alimentar para manter a nossa vida física, nós precisamos nos alimentar de Jesus. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem não pode ouvir? Quantas vezes se fala alguma coisa aqui e às vezes você diz assim: duro é esse discurso, não é isso que eu estou vivendo, não é isso que eu quero viver. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, porque Jesus disse o quê? Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim. Eles acharam difícil isso, acharam dureza e abandonaram o Senhor. E o discipulado de Jesus, ele é tão sério que ele vira para os seus 12 discípulos, aquele que ele trouxe para ele, para trabalhar diretamente com eles, e disse: não, porventura quereis também vós outros retirar-vos, querem ir embora? Jesus não ficou ali querendo agradá-los. Fica aí, calma. Não, vocês querem ir embora também? A palavra de Jesus é dura. Se há algum radicalismo no que eu vou falar nessa noite, o radical é ele, não sou eu não. Porque eu falo o que está na palavra, porque falando o que está na palavra, eu tenho pelo menos 99% de chance de não errar. Irmãos, Jesus nunca amenizou. Lendo os evangelhos, vocês vão ver que Jesus nunca amenizou ou fez concessões com os ensinamentos dele, para agradar ninguém. Nunca. Lá em João 4:23, ele diz assim, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai está procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está preocupado aquele povo ali, se está gostando ou não está gostando do seu discurso? Ele disse que a hora ia chegar dos verdadeiros adoradores. E aí eu pergunto a você nessa noite: você está nessa de ser um verdadeiro adorador do Senhor?
você tem sido? Então, irmãos, nessa noite eu quero pedir à igreja, e hoje, por estratégia ou não tem um visitante, então eu estou bem à vontade para falar à igreja, que se diz igreja. E aí eu gostaria aí atrás, você que está conversando com o celularzinho, mandando alguma mensagem para alguém, tire 40 minutos, desliga isso por 40 minutos, pega o diabo da tua mão e bota embaixo da cadeira, porque nessa hora seu celular é um demônio. Então eu quero pedir à igreja para fazer o que Paulo pediu à igreja de Corinto. Lá em 2 Coríntios 13, no versículo 5, que ele diz lá, a igreja: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Examina seu coração, olha para a sua vida, olha para o que você tem feito, pelo que você tem vivido. É muito fácil estar aqui agora cantando, mas daqui a pouco você vai estar na rua. Você terá 6 dias na rua. Longe do ambiente da igreja, do agrupamento da igreja. E ele diz lá: provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Será que você reconhece que Jesus está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Duro discurso de Paulo, né? Então, irmãos, eu quero trabalhar aqui nesta noite um texto que vai nos ajudar como um instrumento para a gente fazer um exame nessa noite, se nós realmente temos sido autênticos discípulos de Jesus. Texto em que Jesus foi procurado por um homem com muito desejo de ser um discípulo do Mestre, um homem com muito desejo de ter vida eterna. Está lá em Marcos 10, de 17 a 22. É o texto-chave da minha mensagem, que diz lá: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas riquezas. Então, irmãos, eu quero colocar aqui 7 aspectos, 4 positivos e 3 negativos, na vida desse homem, que vai nos levar a compreender, a entender qual é o custo a ser pago por quem quer ser
um verdadeiro discípulo. E que você nesta hora possa estar em oração, para que Deus mostre a você, para que Deus revele a você alguma coisa que você precisa. O primeiro aspecto positivo, é que a motivação do homem foi correta, foi uma boa motivação. O versículo 17 diz assim, ó: que farei para herdar a vida eterna? Qual foi o motivo dele de ir a Jesus? Qual foi a motivação dele maior? Vida eterna. Por alguma razão, o homem, que nós vamos ver, religioso, culto, por alguma razão, ele estava em dúvida se ele tinha ou não vida eterna. E ele foi até Jesus perguntando: o que farei para herdar a vida eterna? Qual é o real motivo que você está aqui hoje? Faça essa pergunta para você. Você está aqui hoje porque você veio aqui hoje para adorar aquele que tem o poder de te dar a vida eterna, que já otorgou isso a você, e você veio aqui para adorá-lo na alegria do seu coração. Qual foi o motivo que você veio aqui? Sonda o seu coração nessa hora. Você veio por isso ou veio por outro motivo? Veio porque seus pais estão aqui? Veio porque seus amigos estão aqui? Veio porque não tem outro lugar hoje para você fazer nada lá fora? Por que você veio? Esse homem, ele veio por esse motivo, um excelente motivo: vida eterna com Jesus. Porque um dia nós vamos passar dessa vida, um dia nós vamos morrer, e se você não tiver direito a essa herança de vida eterna, você vai para o inferno. Então, irmãos, Marcos nos fala de um homem. Mateus nos apresenta um jovem, honesto, rico, observador da lei. E Lucas nos mostra um homem de posição. Para ser um homem de posição, ser rico, eu creio que não pode ser muito jovem. Mas não me importa isso, o que seja. Essa é a bênção dos evangelhos. É cada um contando a história daquilo que viu, que presenciou, a sua maneira, mas sem contradição. Então, não importando se é velho, se é novo, o que ele é, o fato é que essa pessoa procurou Jesus porque estava o quê? Perturbada no seu interior. A sua religião, a sua posição, o seu dinheiro, a sua riqueza, nada disso estava dando a ele paz, segurança e uma esperança. Não estava dando. E foi por isso que quando ele viu Jesus passar, que com certeza já tinha ouvido acerca de Jesus, ele correu até ele. Por um momento, esse homem, observador da lei, um crente aos olhos da sociedade, quem olharia para um homem desse, quando ele diz lá, né, que tudo aquilo ele observava, quem não olharia um homem desse como um crente, um autêntico discípulo? Quem não olharia? Mas por um momento, esse homem reconheceu que a vida espiritual
era muito mais importante do que tudo que ele era, do que tudo que ele tinha, ou que fazia. E por causa desse vazio que ele sentiu em sua alma, ele foi a Jesus. E diante de Jesus ele pergunta: que farei para herdar? Irmãos, herdar é receber alguma coisa por herança, é ter direito de ser herdeiro. Ele não se sentia direito de ser herdeiro de Jesus. Então por isso ele foi até o mestre, para saber o que ele deveria fazer no decorrer da sua vida, da sua caminhada nesse mundo, para ter direito a receber a vida eterna. E para ele ter esse direito, ele precisava ser um discípulo do mestre. O que farei eu? Então alguma coisa ele tinha que fazer, para ao final de sua vida ele poder herdar. Então nesse período que ele tem que viver, ele precisava de ser um discípulo fiel, alguém onde o pai podia olhar e dizer: esse é meu filho, esse tem direito à herança. Talvez você nunca se atentou para o Evangelho de Jesus, ou talvez até mesmo tenha sido um observador que cumpre um ritual religioso como esse homem, de ler Bíblia, de orar, de frequentar reunião, de ofertar, até de participar de ministério, seja lá o que for. Mas lá no fundo da sua alma, você não tem a verdadeira paz, porque alguma coisa você sente que falta em você. E sabe por que você sente? Porque o Espírito de Deus faz você sentir. Que tal nesse momento de reflexão que nós estamos fazendo, você fazer essa pergunta para o Senhor, como ele fez: farei para herdar a vida eterna? Faça essa pergunta. Eu tenho sido realmente um discípulo, eu tenho sido um religioso ao longo da minha vida? Porque, irmãos, o diabo veio para nos enganar. Olha no seu dia a dia e olha a sua vida cristã, se elas andam juntas. Se você fizer essa pergunta com sinceridade, eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus que está aqui, ele vai te falar, ele vai te responder, ele vai te incomodar, porque Deus é real. A Bíblia diz que é desejo do coração dele que todos alcancem a salvação. Todos. O segundo aspecto positivo na vida desse homem, o primeiro, ele teve a motivação, e o segundo, ele teve atitude. Ele teve atitude correta. Mesmo o versículo 17 diz lá: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Qual foi a atitude dele? Correu até Jesus. Correu. Viu Jesus passar? Epa, é esse que tem o poder. Então ele correu.
Olha a atitude dele. O versículo começa dizendo: pondo-se Jesus a caminho. Jesus acabara de iniciar uma jornada. E vocês imaginam naquele tempo, quando Jesus saía pelas ruas, a multidão que o acompanhava. Certamente uma multidão estava seguindo com ele. E interessante observar que aquele homem não se intimidou perante aquela multidão. Ele não se importou o que as pessoas poderiam dizer acerca dele, falar a respeito dele, sendo ele um homem de posição na época, correndo o risco até de perder alguma coisa. Ele não se importou, ele estava motivado, e dentro de sua motivação, ele disse: eu quero e eu corro atrás. Aquilo que motiva você, você não corre atrás? Como corre, né? Assim foi esse homem. E aí eu pergunto a você nesta noite: será que você tem se intimidado perante as pessoas? Será que é por isso que você não tem testemunhado de Jesus para os seus colegas? Às vezes eu pergunto a algumas pessoas: escuta aqui, você tem falado de Jesus para o seu colega de faculdade, de serviço? Não. Por que você não fala? Está intimidado de dizer que você é um cristão, que você é diferente? É por isso que você não carrega a Bíblia, porque tem vergonha do que os outros vão falar? Ai meu Deus, o que vão achar de mim? Vão dizer que eu sou careta. E aí, na desculpa, carrega o celular para dizer que usa a Bíblia eletrônica, porque celular todo mundo tem. Sonda o seu coração. Vai respondendo essas perguntas para você. Lá em Marcos 8,38, Jesus diz assim, qualquer que nesta geração adúltera e pecadora. O que vocês acham dessa geração que nós estamos vivendo? Começou uma praga de uma novela aí que outro dia postaram no Facebook, porque eu vi no Facebook, aquelas duas velhas sapatonas se beijando, e depois daquele primeiro beijo gay que teve aí, agora a Globo escancarou. Aquele não foi um beijinho rápido, agora ficaram as duas velhas lá agarradas. Você quer mais geração adúltera e pecaminosa que essa? E escreve aí, daqui para frente vai piorar, hein? Daqui a pouco vai botar criança. Não pode botar porque é de menor, tem problema com a lei. Mas fica de olho o que vai acontecer daqui para frente. As portas estão se abrindo. O diabo sorrateiramente está abrindo as portas. Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória de seu Pai, com os santos anjos. Não se envergonha de Jesus não. Ele está dizendo aqui, se você se envergonhar dele, o dia que ele vier, ele vai se envergonhar de você. Então não fica com muita coisa de eu tenho que arrumar estratégia, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. A Bíblia diz que nós temos que falar em tempo e fora de tempo. Claro que nós temos que sermos convenientes, não podemos ser inconvenientes, entendeu? Mas não podemos nos omitir. Irmãos, a necessidade de paz e a certeza de salvação foi tão intensa no coração desse homem, que ele teve a coragem de confessar a sua necessidade diante dessa multidão. Tamanha a sua intensidade, sem se importar o que poderia acontecer. Qual tem sido a sua intensidade por Jesus? Qual tem sido? O texto diz que esse homem ajoelhou-se aos pés de Jesus numa posição de humildade.
ao sentir a carência dele, ele não foi soberbo. Correu, se humilhou aos pés de Jesus, de joelho. Note o desespero desse homem, quando ele faz a pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava tão desesperado, ele falou: o que eu tenho que fazer? E se você olhar Mateus diz lá: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Quer dizer, um homem que já fazia tanta coisa, que diz que fazia, cumpria a lei, os mandamentos, que pergunta lá: o que me falta ainda? Olha só, ele está numa ansiedade tão grande, um desespero tão grande, que ele pergunta: que farei eu de bom? A ideia que a gente tem é que o sentimento dele em relação ao que ele fazia não estava bom, com tudo aquilo que ele achava que era bom. Qual é o seu sentimento? Pensa agora no seu sentimento aí, de tudo que você tem feito, jovem, adulto, adolescente, tudo que você tem feito, que nós temos feito no nosso dia a dia, tem sido bom e agradável a Deus? Você pode dizer que você tem direito a essa herança? Você pode dizer que as suas atitudes fora do ambiente da igreja, se pegarmos aqui agora e confrontá-las, essas atitudes com a palavra de Deus, você pode dizer que elas estão de acordo, que elas estão em sintonia? Se não está, abra o olho. Não adianta cantar, não adianta reuniãozinha, não adianta nada. Você precisa se arrepender. Quantos religiosos estão por aí? Quantos? Sem convicção de salvação. Pergunta: tem certeza da sua salvação? Vai titubear. A incerteza da salvação é sinal da falta dela. Se você não tem certeza que você é o salvo, abra o olho, que você pode estar realmente perdido. Porque quem é salvo, ele sabe: eu sou salvo com todos os meus problemas, porque eu tenho o sangue de Jesus na minha vida, que me purifica. Pensa. O terceiro aspecto positivo na vida desse homem: primeiro, a motivação; segundo, a atitude; e o terceiro é que esse homem, ele foi à fonte certa. A posição dele, ele foi aonde ele deveria ir. Versículo 17 diz lá: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Correu ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro da pessoa certa para buscar o que ele desejava. Você vai sair de casa para ir no açougue comprar arroz? Você não vai. Se você quer comprar arroz, você vai sair para ir ao supermercado. Aquele homem, em busca da vida eterna, ele foi a pessoa que é a única pessoa que pode oferecer a vida eterna. Lá em João 3,16, a segunda parte, diz lá que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é a vida eterna. É crer nele. Por isso que ele foi a Jesus. Jesus não é apenas a fonte, ele é a própria vida. Lá em 1 João 5, 11, 12 e versículo 20 diz lá: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.
Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. Você tem o Filho. Você pode dizer que você tem o Filho de Deus nesta noite? Pela vida que você tem levado lá no mundo, você pode dizer que você tem Jesus na sua vida? A quem você tem procurado? O lugar certo é o corpo de Cristo e a igreja, onde Jesus é o cabeça. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Qualquer outra pessoa que você procurar sem ser Jesus, você vai estar perdendo o seu tempo e a sua vida para o inferno com seus demônios. O quarto aspecto, também positivo na vida desse homem: primeiro atitude, primeiro motivação, segunda atitude, terceiro fonte certa, e o quarto, ele fez a pergunta certa. Ele vai a Jesus e faz a pergunta certa. Versículo 17: que farei para herdar a vida eterna? Mateus: que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Talvez você esteja querendo saber o que deve fazer de bom. Essa pergunta que esse homem fez parece ter sido uma pergunta tanto quanto errada, porque ninguém pode fazer nada para ser salvo. Ninguém pode ser salvo por fazer alguma coisa. Mas a mente daquele homem estava voltada para uma religião baseada em obras, não diferente de hoje em dia, onde muitos estão por aí achando que está tudo bem, que são discípulos de Jesus, que são filhos de Deus, porque têm realizado coisas boas, que são boazinhas. Mas eu quero dizer para você que aquele homem não fez a pergunta errada, não. Ele fez a pergunta certa: que farei eu de bom? Há algo que temos de fazer de bom, sim. O que temos de fazer não é somente de bom, mas é de excelência. É crer em Jesus e a Ele obedecer. É isso que nós temos que fazer. Você tem feito isso? Você crê em Jesus? Creio. Você obedece a Ele? Não. Então você não crê, porque quem crê obedece. Se você diz que crê e vive numa vida de pecado, você não crê em Jesus, porque você não obedece a Ele. É necessário crer por quê? Porque Ele diz em Mateus 16:16: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então você tem que crer se você quer ser salvo. E você tem que obedecer. Por que você tem que obedecer? O escritor de Hebreus, capítulo 5, versículo 7 a 9, diz lá: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A salvação eterna é para aqueles que obedecem o Evangelho de Jesus. É para quem come essa Bíblia, porque é nela que está dizendo aqui o que você deve fazer e o que você não deve. Se ela diz que você não deve ser um prostituto, você não pode ser, porque se você está sendo, você vai para o inferno.
porque é desobediência à palavra de Deus. Interessante que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Quantas pessoas estão sofrendo, sofre, mas não aprende a obedecer. Filhinha, cuidado com esse namoro, a bicha vai lá e emprenha, nasce um filho, padece, come o pão que o diabo amassou, mas não aprende, não se arrepende. Daqui a pouco toma um pé na bunda, arruma outro ali, emprenha de novo. E de vez em quando a gente ouve aí meninas que têm 3, 4 filhos, tudo pai diferente. Vamos pensar, vamos cultuar de forma racional também. Será que você não está precisando de fazer essa pergunta também a Jesus? Que farei eu de bom? Faça isso, que Ele vai te responder. Se nessa hora começa a passar algumas desgraças e pecado na sua mente, você pode ter certeza que Ele está dizendo: abandona isso, joga isso fora. E agora, irmãos, eu chamo a atenção para a reação de Jesus perante este homem. Até agora nós vimos a atitude dele, motivação, atitude, foi à fonte, fez uma pergunta maravilhosa, sedento, ávido para ser um discípulo, para poder ter direito ao final da sua vida, ter a vida eterna. E agora vamos ver a reação de Jesus. Olha só, Jesus diante de um homem. Você já imaginou chegar uma pessoa dessa para você, né gente, lá na praça, né gente, chegar um homem perto de você querendo: Jennifer, o que eu tenho que fazer para herdar? A pessoa. Agora vamos ver a reação de Jesus. O homem fez a pergunta certa, mas Jesus parece que deu uma resposta absurda. Jesus vira para aquele homem, Marcos 10:19, e diz para ele: sabe os mandamentos? Que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Mateus vai e resume: se queres porém entrar na vida, se queres porém ser meu discípulo verdadeiro, guarda os mandamentos. Olha que resposta meio absurda de Jesus, porque Jesus sabia que ninguém poderia ser salvo por guardar a lei, porque teria que não violar nem um tio da lei. Isso é impossível para o homem. Irmãos, notemos a seriedade com Jesus, a seriedade com que Jesus trata aquele que quer ser discípulo dele. Presta atenção na seriedade de Jesus, que trata aquele que está ansioso, quanto mais aquele que não está. Você está nessa ânsia por querer servir a Jesus dessa forma, para a glória dele? Essa é a sua motivação, essa é a ânsia do seu coração, tem sido? Olha o que Jesus faz aqui. Irmãos, não dá para brincar de crente, não dá para viver o nosso dia a dia de forma que a gente quer viver, da forma que a gente quer. Eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso, ninguém manda em mim. Eu faço tudo aquilo da forma com que eu acho que deve ser. Deve ser assim. Qual o problema? Tem a ver. Ou então da forma que nós entendemos ser, devido às nossas interpretações bíblicas. Não, esse texto não é bem assim que diz, não, você está enganado. Tem que olhar no contexto. Naquela época o povo tomava vinho. E vai defendendo. Vai defendendo.
Nota só, Jesus é procurado por um homem perturbado interiormente, né? Querendo saber como herdar, e aí Jesus vira para ele, fala para ele, pergunta se ele guarda os mandamentos, mas não fala nada dele. Pode dizer para ele, ó, eu sou Jesus, eu sou o Messias, aquele que um dia iria vir para salvar o povo dos seus pecados. Jesus não fala nada disso. Jesus não convidou aquele homem a crer nele. Se um homem desse nos procura na hora, você precisa de crer em Jesus. Mas Jesus não falou nada disso. Jesus não explicou o plano de salvação. Jesus poderia ter explicado para ele: ó, meu filho, eu vim para dar a minha vida, eu vou morrer por você. Nada Jesus falou. Jesus deu apenas uma resposta aparentemente absurda. Jesus estava fraco, péssimo evangelista. E aí vem a pergunta: se esse homem foi a Jesus com o motivo certo, queria a vida eterna, com a atitude certa, correndo ao encontro de Jesus, a fonte certa, o próprio autor da vida, fazendo a pergunta certa, por que Jesus, ao invés de levá-lo à salvação, estabeleceu para ele uma exigência que sabia que ele não iria conseguir atingir? Por quê? Porque Jesus queria despertar naquele homem a consciência de que ele era um pecador. Não adianta. Por isso que às vezes eu digo assim: aceita Jesus, aceita, amém, ó, aceitou Jesus, mas tem que ver a vida do cabra. É a vida dele que vai mostrar se ele aceitou mesmo. Jesus queria confrontar isso, mostrar para ele, ó, assume, reconheça que você é um pecador. Bom, se nós não nos despertarmos em nossa consciência dos nossos pecados, das mazelas das nossas iniquidades, e se não nos arrependermos, nós não estaremos sendo discípulos de Jesus. Não estaremos sendo. Por isso, sonda o seu coração, vê o que você tem feito. Para com esse negócio de que um monte de anjinho, todo mundo mãozinha para o céu, adorando. Olha o seu coração, levante suas mãos santas. É isso que Deus quer. Não adianta me enganar, nem enganar o irmão, a ninguém. A Deus ninguém engana, Deus está vendo. O penúltimo aspecto negativo na vida desse homem é que o quinto foi qual que eu falei aqui? Qual foi o aspecto negativo? Vocês não guardaram, não? Que com todo o interesse dele, ele estava tomado pelo pecado do orgulho, né? Aspecto negativo, ele estava orgulhoso, porque tudo aquilo ele tinha observava. E o sexto, ele não confessa e não se arrepende da sua natureza pecaminosa. Jesus confronta ele, tentando mostrar a ele que ele era um pecador, mas ele não reconhece. Versículo 20: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Ele se achava tão perfeito que ele diz: que me falta ainda? Olha só, ele nunca assassinou ninguém, não era ladrão nem mentiroso. Ele disse que cumpria, vamos crer que ele cumpria, honrava pai e mãe, demonstrava amor ao próximo, mas tudo na superfície, tudo na exterioridade. Ele demonstrava
ser íntegro. O problema, irmãos, é que Jesus não olha só o exterior. Eu não sei nem se ele olha muito para o exterior, mas uma coisa é certa: para o interior ele olha. Se você está aí andando com suas sainhas curtas, mostrando seus colchão, suas calcinhas, suas blusinhas decotadas com os peitos para fora, sabe o que é isso aí? É o reflexo do seu interior. E Deus está vendo. Deus está vendo. E Ele vai cobrar. A Bíblia diz que nós prestaremos contas a Ele de tudo. Irmãos, para Jesus o ódio era o mesmo que assassinato. Para Jesus a lascívia era a mesma coisa que um adultério. E esse homem não tinha compreendido essa mensagem de Jesus. E por isso não havia como ele ser discípulo de Jesus. Não havia como ele ser salvo, herdar a vida eterna, enquanto ele se mantivesse nessa posição dele de autojustiça, de achar que ele era e que nada de mal estava na vida dele. Guarde bem isso. Jesus não aceita pecadores sob as condições impostas pelos pecadores. Não. Se você está seguindo a Jesus de acordo com as suas condições, de acordo com as suas conveniências, se arrependa enquanto é tempo. Cuidado com o que você anda fazendo, achando que está tudo certo, pensando que Jesus está te aceitando. Cuidado, não entra nessa não. É Jesus, é o sangue de Jesus. Não entra nessa não. 1 João diz lá: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Se você vive pecando descaradamente, você não conheceu Jesus ainda. Você não viu Ele ainda. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tem gente aí na prática do pecado. Você não viu. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O nascido de Deus não pode viver pecando. Não tem como. Ele pode até errar, ele pode pecar porque nós somos pecadores pela nossa natureza, mas nós não vivemos na prática do pecado. O Filho de Deus não tem prazer no pecado. E por último, o sétimo aspecto negativo na vida desse homem é que ele não se submeteu à autoridade de Jesus. Olha só, um homem que começou com tanto desejo e ao final não reconhece seu pecado, não reconhece a sua vida pecaminosa e não se submete a Jesus. Jesus conhecendo o coração daquele homem, porque Jesus conhece o coração, conhece, e vendo que ele não reconhecia a sua real condição de um miserável pecador, Jesus o submeteu ao último teste, desafiando a afirmação dele de que ele guardava a lei. Jesus foi no ponto. Ele vira para aquele homem, diz assim: ok, beleza, você guarda todos os mandamentos, não está te faltando nada, mas já que você observa tudo isso desde a sua juventude, eu quero te dizer só mais uma coisinha, para você ser meu discípulo. E o versículo 21 diz lá: Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terão um tesouro no céu, então vem e segue. Eu fico imaginando Jesus
Imagina o coração de Jesus olhando para aquele homem com tanto amor. Você imagina com tanto desejo de que ele se arrependesse e dá mais esse tiro de misericórdia. Irmãos, o que Jesus quis mostrar a esse homem foi o seguinte: se você ama mesmo o próximo como você diz que ama, desde a sua juventude, então é tranquilo. Eu sei que não vai ter dificuldade nenhuma para você em vender tudo e dar para os pobres. Você diz que ama. Isso que Jesus disse para ele. Esse foi o confronto final. Irmãos, Jesus não ensinou aqui salvação através de obras, dizendo que é possível comprar, herdar a vida eterna, fazendo boas obras, nada disso não, tá? O que Jesus quis mostrar para o homem, e quer mostrar para nós hoje aqui, que ele queria mostrar o seguinte: ô meu querido, quem é que manda na sua vida? Sou eu ou você? E aí eu pergunto a você aqui nessa noite: quem é que manda na sua vida? É Jesus ou é você? Você diz que Jesus é o seu Senhor. Senhor é dono. Ele é Senhor mesmo? Ele tem sido dono da sua vida mesmo? E Jesus quis dizer para aquele homem: ô meu filho, o que você vai fazer? Você vai fazer o que eu quero ou o que você quer? Você vai fazer o que está aqui que eu quero ou o que você está querendo fazer? Meu querido, Jesus vira para ele e diz assim: ó, a não ser que eu seja a autoridade máxima na sua vida, a não ser que você me obedeça, seja obediente a mim, você não será meu discípulo e não haverá vida eterna para você. Se você quer isso, você tem que obedecer a mim. Você tem que me ver como autoridade sobre a sua vida. Irmãos, nesse texto Jesus não está se opondo à riqueza. Não temos que abandonar tudo para possuir vida eterna, para ser discípulo de Jesus, não. Andar aí só com roupão pela rua, nada disso não. Mas nós temos que estar prontos sim a abandonar tudo se necessário for. Ele diz lá em Lucas 14:33: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você não é capaz de renunciar o que você tem feito que não tem agradado a Deus, você não é discípulo. A exigência de Jesus, irmãos, tinha o objetivo de ver se o homem estava pronto a obedecer ou não. Prestem atenção. Eu acho que nas últimas 3 mensagens, eu sei que eu falei aqui, falei de obediência, mas presta atenção aqui: obediência, passaporte para a bênção do discipulado real, autêntico e a vida eterna. Se você não obedecer, você vai afundar. Qual foi a atitude do homem? Marcos 10:22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, a gente costuma se contrariar, né? Quando fala-se alguma coisa aqui, né? Deixa nisso, deixa naquilo, sai contrariado. É igual o homem. Contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Retirou-se triste. Aquele homem que a princípio queria ser discípulo, eufórico, ávido, querendo se render a Jesus, sai triste. Jesus queria que ele confessasse a sua culpa, o seu pecado, e se rendesse a ele. É isso que Jesus queria, mas ele saiu triste, ele não quis.
Irmãos, acordem para isso. Jesus quer que nós reconheçamos a nossa condição de pecador e nos arrependamos, submetendo a Ele. É isso que Jesus quer. Jesus não está preocupado se você sabe de cor todos os livros da Bíblia, todos os capítulos, versículos. Jesus não está preocupado com essas coisas, não. Ora, é importante que você saiba, porque é isso que vai direcionar a sua vida, né? Mas Jesus está preocupado sim em você ser obediente a Ele ou não. E aqui mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para você observar a posição de Jesus ainda diante desse homem. Quando lá no verso 21 diz assim que Jesus o amou. Olha só, amar, irmãos, não é passar a mão na cabeça. Amar não é chegar aqui e falar cheio de firula, papá, eu para medo de desagradar um ou outro. Amar não é isso não. Amar às vezes é dizer não. Quando você diz não para o seu filho, é porque você ama seu filho. Quando a gente diz para alguém aqui não faça isso, é por amor, porque pela experiência que os mais velhos têm, sabem que não é o bom caminho para você, e nós queremos o melhor. Amar às vezes é falar duro, amar é exortar. Jesus ama o pecador, mas Ele rejeita o pecado, não tem jeito. E com todo o amor que Jesus confrontou com aquele homem, Jesus não poupou. Jesus poderia ter ganho aquele homem, mas Jesus não poupou, porque Jesus não viola. Jesus queria fazer ele entender, porque quando a pessoa entende, quando você reconhece o seu pecado, há uma transformação. E foi por isso que Jesus fez essa exigência. E aqui eu quero deixar uma palavra para o presbitério da igreja, os presbíteros, o governo da igreja. Nós às vezes queremos fazer concessões com pecadores. Tadinho, vamos ter paciência com ele. Cuidado, temos que ter prudência, muita prudência, porque senão nós podemos perder ele, inclusive até a família dele toda vai embora. Irmãos, não vamos ser legalistas, isso é legalismo. Isso aí, coitado, é maturidade. Maturidade é próprio do jovem. Nós temos que tratar dele, mas o problema é que também não trata. O indivíduo está aqui no louvor, criando atrito. Fora daqui está por aí nas noitadas musicais, pelos bares. Aqui adora a Deus, lá adora o capeta. Está nas bebidinhas por aí afora, na prostituição, falando mal do presbitério. Irmãos, não pensa que as coisas ficam ocultas, não, porque a Bíblia diz que nada há que não venha a ser manifesto. As coisas vêm à tona, e às vezes nós sabemos disso aí, e dizemos, vamos orar, para Deus restaurar. Se nós tirarmos ele do louvor, meu Deus, ele pode ir para o mundo, pode ficar pior, então vamos aturar o infeliz aqui. Irmãos, não foi dessa forma que Jesus tratou desse homem. Muito pelo contrário, Jesus o enfrentou com amor. Amor é chamar o cabo e dizer, meu filho, sai, não toca mais, conserta a sua vida, você está em pecado, você tem que se arrepender. Isso é amor. E para a igreja eu digo isso para vocês, porque às vezes somos criticados. Será que o presbitério não está vendo isso, aquilo outro? Talvez é porque nós estamos querendo exercer mais amor do que Deus. Mas uma coisa é certa, não se importe com isso não, porque nós vamos responder a Deus por isso. Deus vai cobrar da gente. O problema é nosso. Temos que ver o que tem que ser feito e fazer a coisa certa. Irmãos, o Evangelho de Jesus não faz concessões não. Quereis vós também irdes embora? O que o irmão te falava aqui? A Avenida Vitória, reta bem é larga. Quer ir embora? Vai.
Estou precisando de dízimo de ninguém não. O dia que não tiver dinheiro para pagar essa estrutura, a gente vende essa pipocaiada todinha aqui e vamos nos reunir na casa, mas com verdadeiros adoradores. Irmão, se aquele homem saiu triste da presença de Jesus, desistindo de ser um discípulo, foi por opção dele, não foi por causa da dureza de Jesus, foi por opção dele. Se o cabra sair daqui e cair no mundo, foi por opção dele, porque primeiro nós vamos tratar. Foi ele quem escolheu não ser discípulo, aquele que podia tudo na vida dele, curar os problemas dele, dar paz a ele, dar esperança, dar a vida eterna. Ele escolheu não querer. Foi ele quem fez essa opção, porque ele não quis o que? Renunciar o seu tesouro. E aí eu pergunto a você, o que você está precisando na sua vida de renunciar? O que precisa ser renunciado em sua vida para você ser um autêntico discípulo? Você está disposto a renunciar ou fazer como esse homem? O que você está disposto? Você quer sair triste hoje daqui? Não, não quero isso para mim não. Se assim você fizer, você estará como ele. Se Jesus te disser agora, só uma coisa te falta, faça a pergunta a Jesus agora. Faz a pergunta no seu interior: o que farei, Senhor? O que eu tenho que fazer para ser teu discípulo verdadeiro? Faz essa pergunta. E aí eu quero te dizer uma coisa: se Jesus agora disser a você, ô meu filho, ou se não é filho, não sei, meu querido, né? Vai, abandona o seu relacionamentozinho sexual fora do casamento e siga-me. Você vai abandonar? Você que está aí nos motéisinhos da vida, na safadeza da prostituição, porque tem gente que está. Você vai abandonar? Ou vai continuar no seu chiqueiro? Se ele disser para você, vai, abandona a sua festinha do namoro, que não tem nada a ver com compromisso sério de casamento. Irmãos, compromisso de casamento é alguém do sexo feminino que olha para o sexo masculino e que com o passar do tempo diz assim: poxa, eu estou gostando dessa pessoa, eu estou gostando, o coração bate, eles começam a gostar realmente, e começa a haver no coração deles um desejo de partilhar uma vida a dois juntos para o resto da vida. Então quando ele entende isso, ele diz assim: eu quero um compromisso com você, vamos agora correr, lutar, montar as coisas para a gente poder casar. Mas não, se você está aí só na festinha da carne, no rala-rala, isso é prostituição, isso não é compromisso de casamento. Cuidado com as praias. Eu, quando era jovem, o primeiro local que eu levava minha namorada pela primeira vez que eu não conseguia, quando eu queria, era para a praia. Porque é na praia que eu vou ver o corpinho, é na praia que eu vou ver o biquinizinho. Eu vou lá pro fundinho, levo ela, eu sou mais alto, ela é mais baixa, tem que ficar no meu colinho, tem que ficar segurando. E ali começa a ralar, rala, e daqui a pouco tá ralando tudo. É isso que eu namoro. Vai lá, abandona a sua bebidinha alcoólica. Se Jesus dissesse para você: ah não, mas Jesus não diz isso para mim porque eu acho que isso aí não tem problema, não sei lá o quê. E se Jesus disser, você está disposto a abandonar? Se ele disser para você, vai lá, abandona tudo aquilo que você tem encontrado de mais prazeroso no mundo do que nas coisas de meu Pai, abandona. Chega no dia do retiro, 1 ano programação de retiro, no dia do retiro: ah não, irmão, eu vou viajar lá para Fortaleza, porque lá tem umas águas quentinhas, e eu vou tirar umas férias. E vai, trocando as coisas de Deus. Você tem 365 dias do ano para viajar, mas viaja no dia da bênção. Você está pronto a abandonar o seu tesouro? Esse é o seu tesouro. Você está pronto a abandonar em obediência a Ele, em obediência à palavra, para ser um autêntico discípulo? Ou vai escorregar?
ou vai dizer duro esse discurso, ou vai sair daqui criticando. Que palavra! Jesus diz lá em Mateus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você, no seu pecado, você está carregando o jugo do diabo nas suas costas, e é por isso que você fica no chororô. O dia que tem uma reunião, vem à frente, ajoelha, chora, 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 porque a consciência está pesada, que o diabo está nas costas, fazendo o joguinho. E Jesus diz aqui o quê? Que o jugo dele é suave. O dia que você trocar esse jugo demoníaco pelo jugo de Jesus, a canga de Jesus no seu ombro, você vai ver que vai ser diferente. Eu me lembro de que eu me converti. A primeira coisa é fazer: meu Deus, eu só vou poder transar com a mulher quando eu casar. Quando é que eu vou casar agora? Eu fiquei doido. Era a minha vida. Mas Jesus me supriu por 3 anos, de forma leve, leve. Jesus honra. E eu quero fechar a palavra dizendo, irmãos, que ser discípulo de Jesus existe um custo. É um custo que tem que ser calculado, tem que ser pago. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar os meios? Existe um custo para tudo. Ser discípulo, irmãos, de Jesus é bem diferente de ser chamado crentezinho. Ser crente, que é crer em Deus, a Bíblia diz que até os demônios creem. Crês tu que Deus é um? Só fazes bem, até os demônios creem. O problema é que eles não obedecem como você não obedece. Então, irmãos, se você que diz que crê em Jesus não passar por esse processo de reconhecimento do seu pecado, de arrependimento do seu pecado, e se passar a se submeter à obediência a Jesus, você não é um discípulo, está confinado a não ter a vida eterna, a menos que se arrependa. É isso que o Evangelho de Jesus nos mostra. É isso que nessa passagem o Senhor nos mostra. Segundo os homens, que eu falei no início, uma pessoa dessa seria um crente. Como às vezes a gente olha você com a Bíblia para cima e para dentro, eu crente. Mas o fato é que, para Jesus, aquele homem estava reprovado. E você está reprovado? Nós vamos cantar. Eu queria nesta noite, com muito temor e tremor, eu queria pedir a vocês que não saiam do lugar não. Não saiam não, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito de Deus tenha falado alguma coisa em seu coração que não é possível. Eu quero te dar uma oportunidade nesta noite a você tomar uma posição real, a você tomar uma posição diante de Deus, para não ter que tomar mais, que não dá para ficar como um chiclete, vai, vem, não dá. Eu quero chamar você, que talvez tenha vivido aí nessa vida difícil, e que você não tem encontrado forças para sair, porque esse é o papel do diabo. Ele vem para roubar, matar, destruir, ele quer acabar com a sua vida. Então, enquanto nós estivermos cantando, se Deus tocou no seu coração, se você quer tomar uma posição diferente com Deus, saia do seu lugar. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Não se intimide não. Faça como esse homem que não se intimidou diante da multidão. Não se intimide o que os outros vão dizer, não. O que Deus quer é que você abra o coração para Ele e diga: Senhor, me ajuda, eu quero sair daqui hoje uma nova vida.